Porque quando a gente está debaixo de uma autoridade espiritual, a nossa carne, ela quer ao máximo distrair a gente. Ela quer dormir, ela quer conversar, ela quer pensar naquilo que a gente deixou em casa. Mas nesse momento nós vamos dar uma ordem de comando à nossa carne. Vamos dizer a ela: carne, é que você não tem vez. Eu dou total legalidade ao Espírito que habita em mim, para que eu possa ouvir e receber uma porção do céu. A porção que o céu reservou para mim nessa tarde. Eu não vou desperdiçar nada. Eu não vou desperdiçar o azeite que está sendo derramado. A minha vida não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Eu vou sair acrescentada, acrescida, cheia, abundante e transbordante do Espírito de Deus. Então não ache que é normal a gente ficar com sono. Não ache que é normal a gente se distrair nesse momento, não. Nesse momento, ou desde a hora que você chegou aqui, você está em guerra. Você está em batalha. Mas você tem condições de vencer essa batalha no Espírito. Amém? Deixa eu me organizar aqui rapidinho. A minha Bíblia é um pouco grande, ela está escorregando aqui. Deu? Segurou? Segurou. Tá, vou deixar aqui para botar minha água, acho que vai. Meu nome é Bruna Cordeiro, esposa do Douglas, pastor Douglas Cordeiro está lá atrás conversando com o pastor Anderson. Mãe da Bela, de 4 anos, Bela de Jesus. Minha mãe está ali comigo, minha amiga Brenda, que graças a Deus o Senhor tem concedido, confiado pessoas fiéis, amigas, a estar comigo nessa missão, né? Que começou no ano passado. O que Deus tem feito tem sido transformador. Temos ficado surpresas com cada passo que Ele nos conduz a caminhar. Temos ficado, assim, extasiadas. Mas toda a honra e toda a glória seja ao nome dEle. Amém? Amém. A mulher que nós vamos tratar hoje, a mulher notável, que saltou aos meus olhos através do Espírito Santo. Que foi notável no seu espírito. Ela não foi notável pela sua boa aparência. Ela não foi notada pela sua boa postura, pelos seus dotes físicos, dotes culinários. Ela não foi notada pela tua família perfeita, pela família perfeita que ela tinha, pela casa bem organizada. Não foi notável pelo cargo que ela possuía, pelos bens materiais, por estar sempre bem vestida. Ela não foi notável pelas suas boas obras. Ela não foi notável por sempre ajudar alguém e estar na igreja sempre, ou por ser a mais legal do grupo. Ela foi notável por algo que só pode ser produzido, gerado, acrescentado, aumentado no Espírito. Essa mulher foi notável pela sua fé. A fé, ela habita no nosso espírito. Quando em Gênesis 2, Deus formou o homem do pó da terra com suas mãos e soprou nele o fôlego de vida, que é o Espírito, e o homem assim se tornou alma vivente. A partir desse momento, passamos a nos conectar com o céu. É o Espírito do homem que faz a conexão com o Espírito de Deus. É do nosso espírito que o Senhor fala. Romanos 8,16 vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que nós somos seus filhos. Então, para que tenhamos a confiança, a certeza de que somos filhos de Deus e que a gente possa ouvir o comando que o céu tem para nós, precisamos ter um espírito fortalecido, edificado, avivado, alinhado com o céu. Amém? Então essa mulher que nós vamos tratar nessa tarde é a mulher do fluxo de sangue. Eu passaria horas falando sobre ela. Quando o Senhor me deu essa mulher, eu não tinha noção, eu não mensurava quanta coisa tem oculta nesse texto. Meu Deus, não vai dar para a gente tratar tudo hoje. Mas vai que um dia, né, o Senhor toca na Gil, eu fico de bobeira com essas meninas lá do Rema. Quanto gás, quanto pique, quanta ideia. E todas as ideias boas
que fazem e dão frutos. Eu fico feliz com isso quando eu vejo o trabalho da Igreja Batista Rema. Sabe, me alegra muito. Então vai que Deus toca na Gil e a gente passa 3 dias aí só falando dessas mulheres. Olha que maravilha! E aí a gente vai poder destrinchar detalhe por detalhe do que aconteceu na vida dessa mulher. Tem muita coisa oculta, porque a gente precisa entender lá na época dela, lá nos primórdios, todos os significados. Mas eu acredito, porque toda essa equipe estava orando por este dia. Eu coloquei a minha vida diante do Senhor, em oração e em jejum, para que eu fosse transformada e para que cada uma de vocês também pudessem ser transformadas. Amém? Abram suas Bíblias. Abra sua Bíblia, quem trouxe, quem não trouxe no aplicativo. Fique à vontade para abrir no aplicativo. Não deixe a Bíblia de papel. Temos versões menores. Não precisa ser exagerada assim como a minha, não. Que dá para você carregar dentro da bolsa. Mas não ande sem isso. Nós temos liberdade. Nós, como povo brasileiro, ainda temos a liberdade. Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva. O povo do Brasil é um povo livre, que pode carregar a Bíblia de papel ainda. Então ande com ela, não despreze. Carrega unção, carrega intimidade, carrega suas lágrimas. As lágrimas que você derrama no secreto, está ali. E aí você pode ser usado para alcançar alguém de repente. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 25. Vai dizer assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe tocou a fonte, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E olhava ele em redor para ver a quem isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Feche seus olhos, coloque a mão na sua mente, na mão do seu coração. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Ó Deus, Pai amado, nós invocamos a tua santa presença que já paira neste lugar. Mas agora te pedimos que ela seja transbordante dentro de nós. Que cada palavra dita aqui, Senhor, venha se conectar com o nosso espírito, para que venhamos ter um ato de fé que mude toda a nossa vida. Não deixe que a gente perca nada. Não deixe que a gente perca aquilo que o céu está fazendo nesse lugar e nesse momento. Senhor, tu já nos tornou capazes de viver as coisas sobrenaturais. Então, Senhor, que estejamos atentos. Senhor, que cada coração seja como boa terra para receber a semente lançada aqui. Que toda mente seja levada cativa em obediência a Jesus Cristo.
Senhor, que cada palavra seja uma palavra verdadeira, uma palavra rema, uma palavra viva e eficaz, que cumpra o seu propósito. Ó Deus, nós te amamos e oramos assim, Senhor, pedindo o teu favor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar destacando 3 pontos. Essa mulher era uma mulher limitada no seu convívio social. Porque naquela época havia uma lei, em Levítico 15, que dizia que a mulher, durante o seu período, durante o período do seu fluxo, ela se tornava impura, imunda. Essa lei nada mais é do que uma lei sanitária para proteger as pessoas, para proteger também o templo, o holocausto do Senhor. Mas a mulher, ela precisava estar reservada, porque tudo aquilo que ela tivesse contato, ou tudo aquilo que tivesse contato com ela, também se tornaria impuro. Então aquela mulher estava isolada das suas melhores amigas. Ela não podia escolher com quem ela ia conviver. Pelo que eu peguei por alto aqui, pela manhã foi dito que nós devemos escolher pessoas boas para andar, né? Pessoas que vão elevar o nosso nível. Ela não tinha essa escolha, esse direito de escolha. Como é que estava a sua família, se ela era uma mulher impura? E quem tinha contato com ela também se tornava impuro durante 7 dias. Ou durante todo o dia, e no final da tarde precisava se lavar. Então o convívio social daquela mulher era um convívio limitado. Segundo, tudo quanto ela possuía, ela tinha gastado. Ela não tinha mais recursos financeiros. Sabe algo que nos dá uma estabilidade? Eu vou fazer, eu vou comprar, eu estou lá. Por quê? Porque eu acredito que o meu dinheiro vai me levar. Não é verdade? A gente não se sente mais confortável quando a nossa vida financeira ela está bem? Nós sentimos uma certa autonomia? E terceiro ponto, a saúde física dessa mulher já tinha se esvaindo. Porque a Bíblia fala que indo a pior. Se a gente já muda de humor quando a gente está naqueles dias, se a gente já sente dor de cabeça, tonteira, fraqueza, imagina aquela mulher que estava padecendo aquilo, dessa enfermidade por 12 anos. Então, às vezes, você se encontra com seu convívio social limitado. Alguém que era muito a sua amiga, que bateu no seu ombro e disse: estou contigo. Na primeira dificuldade da tua vida, pulou fora. Viu você se dando bem e não conseguiu sustentar. Não conseguiu aguentar ver você crescendo, ver você casando, ver você fazendo faculdade, ver a sua casa indo bem. Ou até o problema está na sua casa. O seu marido não é mais o mesmo, ou parece que não tem solução. Os filhos e os netos não estão mais no caminho do Senhor. Ou às vezes é a área financeira, alguém precisou pagar para você estar aqui hoje. Mas isso não é vergonha não, meu irmão. Porque Deus provê, você está aqui. Não importa a forma. Se você veio aqui porque alguém financiou, porque você vai pagar para alguém depois, o que importa é que o Senhor elegeu você para estar aqui nessa tarde hoje, ouvindo essa mensagem. Ah, Bruna, mas o problema maior é que tem uma conta para pagar e nem sei como vai ser. Existe um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Se Jesus fez seu discípulo e pescar na boca de um peixe o suficiente para pagar os impostos, o que ele não vai fazer com a gente? O Senhor, Ele movimenta o sobrenatural em favor daqueles que se movimentam em direção a Ele, no Espírito. E o terceiro ponto, às vezes você já recebeu uma notícia do médico e o médico disse: não tem mais jeito. Olha, é assim, a lógica é essa, o estágio é terminal, você vai morrer com isso, você tem tanto tempo de vida, você vai sentir dores crônicas.
Uma vez eu estava fazendo uma ultra nos meus joelhos. E aí o médico disse, você trabalha em pé? Enquanto ele fazia a ultra. Você trabalha em pé? Falei, trabalho. Sobe e desce escada? Sim. Sou professora de educação física. Para quem não sabe, também, né? E aí ele me disse assim, e logo, logo você vai ter uma artrite. Aí ele perguntou o que a irmã estava ministrando aqui. Faz exercício? Falei, não, doutor, tenho uma filha pequena, tem 2 anos, não tem como. Ele, logo, logo você vai ter uma artrite. Eu, tá repreendido em nome de Jesus, no meio do consultório. Aí eu não sei se o cara era médico também, era cristão também, o médico era cristão também. Ele disse, tá repreendido o quê? Não tá fazendo exercício, trabalha em pé, usa essa rasteirinha aí. Do que você tá me repreendendo se você não tem um estilo de vida saudável? Falei, tudo bem, eu vou mudar, mas não vou ter isso não. Então, às vezes, falta a gente se colocar de pé naquilo que o Senhor já nos deu uma ordem. Sabe, o Senhor tem produzido tantas coisas boas, todas as informações estão aqui, mas parece que a gente negligencia o que é espiritual, sendo que o espiritual é o que comanda todas as outras coisas. E a gente coloca isso por último. Por quê? Como foi criado tudo? Por uma palavra. Deus disse, haja, e houve. Tudo se manifesta primeiro no espiritual. Todas as coisas já estão prontas lá, nas regiões celestiais. Mas nós não nos apropriamos disso. Não materializamos estas coisas porque negligenciamos o espírito que há em nós. Nós não o alimentamos. Então, essa mulher dizia consigo mesma. Ela dizia com uma amiga? Ela dizia com o marido? Ela dizia com quem? Com ela mesma. Sabe o que significa isso? Dizer consigo mesma é colocar em ordem tudo que se passa dentro de você. No caso dela, ela está ali naquele momento subjugando a carne, dizendo, carne, agora você não tem vez. O espírito se levanta porque ele está pronto. Alma, suas emoções agora, seu desespero não tem vez. A gente já tentou de tudo. Eu gastei tudo quanto eu tinha com os médicos. O meu convívio social está limitado. Minha saúde física está indo de mal a pior. Mas o espírito se levantou. Porque dizia consigo mesma, se tão somente tocar na orla de suas vestes. A gente precisa parar de romantizar Salmo 42, verso 11. Que Davi diz assim, porque está abatida, ó minha alma. É um momento de perturbação. Ele não diz assim, ai alma, por que você está abatida? Por que você está se perturbando dentro de mim? Ele dá uma ordem de comando. Ele diz, por que você está abatida, ó minha alma? Se levanta, lembra dos feitos do Senhor na sua vida. Lembra quantas vezes a gente achou que não ia dar, mas deu. E o Senhor nos deu salvação. O Senhor nos deu a vitória. O Senhor mudou o quadro. Ele é meu auxílio. E meu Deus, eu ainda o louvarei. Sai desse cenário de desespero. Às vezes o que falta dentro de nós é organizar cada coisa no seu lugar. Carne morta. A alma, ela é um pêndulo. Ela é um pêndulo. Ela vai se inclinar para aquilo que está mais alimentado dentro de você. Se você alimenta a sua carne, ela se inclina para a carne. Se você alimenta o seu espírito, ela se inclina para o espírito. E nesse momento, tanto a mulher quanto Davi estão dizendo, alma, olha para o espírito. Ele sabe que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Então qual é o teu desespero? Qual é o fluxo de sangue? Qual é a enfermidade? Qual é a fraqueza? Qual é a necessidade? Olha para o seu Deus. Se levanta no espírito, porque Ele faz todas as coisas. Essa mulher, ela deu uma ordem de comando. E ela levantou-se, sozinha, e dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar, onde, mulheres?
Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Sabe o que tinha na orla das vestes de Jesus? Palavra. Palavra. Deus tinha liberado uma ordenança ao povo que na borda do manto devia ter franjas que lembrassem os seus mandamentos. Então, quando aquela mulher se levanta no espírito, ela não sai desordenada por aí sem saber o que vai fazer, não. Ela traça um objetivo claro e simples. Se eu tão somente tocar na borda do seu manto, na ponta das suas vestes, se eu tocar somente na palavra. Ela tocou no céu, querida. Ela tocou no reino de Deus. Sabe, às vezes a gente vai de um PVT a outro, vai de um encontro de mulheres a outro, vai de um culto a outro, mas não nos submetemos à palavra. Uma mulher notável, ela se alimenta da palavra. Ela se deleita na palavra, tem prazer na palavra e ela desfruta, colhe os benefícios da palavra. Esses são os 3 pilares para que a gente consiga ter um espírito forte e alimentado: oração, jejum e palavra. Hoje a ciência já consegue captar tudo o que o nosso cérebro faz quando nós estamos orando. E eles dizem que os neurônios se renovam, conseguem captar a transformação que há no ser humano, o controle emocional, o controle do estresse. Quando o ser humano jejua, as células se renovam. Há uma conexão entre os neurotransmissores. A ciência consegue comprovar hoje aquilo que Deus nos manda fazer desde sempre. Porque tudo que é do céu tem, reflexo aqui, no meu corpo. Tudo que vem do céu, por mais que pareça uma renúncia e que vai te causar um prejuízo, isso te traz um benefício. Então você pode me dizer: Bruna, mas eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo e a situação continua a mesma. Só que não adianta, não adianta, queridas, a gente orar, ler a palavra, jejuar, subir e descer monte, estar na igreja e o velho homem, a natureza caída, a carne, ela não ser despida de nós. Alguém tem que comandar. Não há espaço para 2 senhores. Não há espaço. E aí você já ouviu alguém dizer: para ser crente assim, prefiro estar no mundo. Para ser crente assim, prefiro seguir minha religião. Quem já ouviu essa triste frase? Levante uma de suas mãos. Eu já ouvi, queridos. Eu já ouvi. Então que a gente se levante como mulheres que vão dizer, mulheres notáveis que vão dizer: essa fala nunca vai ser relacionada à minha vida, porque Deus me chamou para ser uma referência. Uma referência onde quer que eu esteja. Eu preciso ser uma mulher notável dentro da minha casa. Eu preciso ser uma mulher notável no meu trabalho, na minha vizinhança. Os meus vizinhos precisam dar bom testemunho de mim. Onde quer que eu esteja, eu preciso ser uma mulher notável, não pelas minhas boas obras, não pela minha boa aparência, mas eu preciso ser uma mulher notável porque eu tenho um espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Amém? E aí Efésios 4 vai dizer assim, Efésios 4, a partir do 22, eu preciso que você preste atenção. Você que trouxe a sua Bíblia e tem uma caneta aí dentro da bolsinha. E pode, eu não vou ler ele
todo, corrido, eu vou destacar os pontos que nós precisamos nos despir. Amém? Você que não trouxe a Bíblia, tem um bloquinho aí. E você vai anotar. Ler Efésios 4, a partir do versículo 17. Eu vou começar do 22, mas você vai ler tudo depois, porque vai fazer esse exercício. É um exercício constante. Todo dia a gente precisa matar a maldita dessa carne. Todo dia, é um exercício diário, se não constante, cada segundo, cada milésimo de segundo. Lembra de Pedro? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. E depois o que Jesus dizia em relação a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Alguém que tinha acabado de receber uma revelação divina, dando lugar a Satanás. E por onde Satanás entra? Pela nossa carne, que já está morta, que já está aqui, condenada com este mundo, que é o pecado que veio lá no início. Mas existe um remidor que levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Os nossos pecados já foram levados nele. Amém? Amém. Efésios 4, 22, vai dizer assim: quanto ao trato passado, vos despojeis ou vos despis, tirem a roupa do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelas vontades do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, coloquem a nova roupa do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Agora eu vou começar a ler os pontos, ok? Não vou ler corrido. No 25, deixai a mentira. Opa, não ri não, hein, gente? Senão vai logo denunciar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se livre de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Ainda assim, lá no 5, mortificai sobre o vosso corpo a prostituição, toda a impureza, avareza, torpezas, pavorrices, chocarrices. Olha quantas coisas nós precisamos nos despir todos os dias para que tenhamos um espírito pronto. Pois é o Espírito que habita em nós que levará a nossa alma à salvação. Então, às vezes, a gente olha para alguém e diz: eu estou assim por causa dela. Eu estou assim por causa dele. Foi ele que me feriu, foi ele que me traiu, foi ele que me magoou. E agora eu preciso falar uma verdade para você. Não foi ele, não foi ela, foi você. Foi você que deu o lugar que é de Deus no seu coração a essa pessoa. Foi você que evitou e negligenciou alimentar o Espírito. João vai dizer: filhinhos, tomem cuidado com os ídolos. Numa outra tradução, NBV vai dizer: tire, se desfaça de tudo aquilo que pode roubar o lugar de Deus no coração de vocês. Então, todos os dias, nós precisamos nos despir da velha criatura para que a palavra, a oração e o jejum possa surtir um efeito. Porque não vai adiantar nada eu traçar um objetivo no Espírito se eu estou toda enrolada com o peso da carne. Quando Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está
pronto. Mas a carne é fraca. A carne é fraca para fazer o que Deus deseja. Mas ela é muito forte para se opor ao Espírito. Ela é fraca para fazer a vontade de Deus. Mas para se opor ao Espírito que habita em você, ela é muito forte. Que te prende lá na tela do celular, silenciando todos os stories. Silenciando todos os status. Curtindo tudo que vê. E o tempo de se relacionar com quem pode estancar o fluxo de sangue que você sofre há 12 anos. E o tempo de relacionar com quem pode transformar o seu casamento, com quem pode transformar os seus filhos, a sua vida financeira, te dar uma inteligência administrativa, ao ponto de você criar um negócio, ou ao ponto de você administrar bem aquilo que o seu marido traz para casa. E o tempo com ele? E não é um tempo, não. É uma vida. Só que a gente precisa de uma grande porção para ele. Porque ele é sobre tudo e sobre todos. Só que a gente negligencia isso. Então, quando ela decide ir tocar na palavra, ela já tinha se despido de muita coisa. Nada mais importava para ela. Será que a gente vai ter que chegar num nível tão ruim da nossa vida para que a gente entenda que as coisas que a gente bate cabeça, que as coisas que a gente perde noites e noites de sono, que a gente come desesperadamente por causa dessas coisas, são passageiras? Será que a gente vai ter que chegar lá no fundo do poço, no pior estágio da nossa vida, para se render totalmente a Ele? Será que isso vai ser necessário? Não com a gente, amém, mulheres? Nós seremos mulheres notáveis pela nossa fé, pela nossa boa conduta de vida. E quando ela toca na borda do manto de Jesus, e ela toca na palavra, logo ela é curada. O fluxo que havia 12 anos, imediatamente. O que Deus tem para fazer na nossa vida é imediatamente. É agora. Por que a gente fica perdendo tempo, dando qualquer justificativa para o que Deus tem para fazer? Ei, mulher, abra sua mente nesse momento. O Senhor está falando com você. É agora o que eu tenho para fazer com você. Foi para esse tempo que eu te chamei. Foi para esse tempo que eu te forjei. Foi para esse tempo que eu gerei a sua dor, para você dar testemunho. Não é mais tempo de você andar ferida. Não é mais tempo de você andar com qualquer um. Não é mais tempo de você andar se deliciando com as coisas do mundo. Foi para esse tempo que eu te chamei. E não importa qual é a sua idade. Não importa se você é a mais nova ou a mais anciã. Deus, Ele tem um propósito. Foi por isso que soprou um espírito de vida em mim e em você. Então chega de desculpa. É imediatamente. É imediatamente o que Deus tem para fazer. Ele não tem pressa, porque pressa é sinônimo de quem está atrasado, e Ele não se atrasa. Ele tem um tempo, Ele tem uma hora, e o tempo dele é perfeito. Mas você precisa estar pronta para quando Kairos chegar. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta. O meu espírito está fortalecido. Eu conheço os segredos que o céu me contou. E não importa o que as pessoas estão dizendo para você. Porque se você buscar o conselho de uma amiga, de um amigo, de um familiar, você vai dizer: não vai dar. Você não vai conseguir. Não é para você o chamado, não é para você a formação, não é para você o casamento, não é para você a cura, não é para você o ID, não é para você uma família perfeita, não é para você. Então para de buscar aprovação nas pessoas. Resolva no teu espírito com o Espírito de Deus. Alinhe todas as coisas. Nesse tempo, se levante como uma mulher notável. Ouça os segredos do Senhor. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem
teme, obedece. Quem teme, se relaciona. Não é medo, é temor. Precisamos ter esse convívio de relacionamento e ouvir os segredos. Esse ano passado, eu preciso dar só essa pausa. Não está aqui, gente. Deus disse assim, eu passei um dia inteiro, 12 de dezembro de 2024, ouvindo uma voz assim, entrega o doce, me entrega, tira o açúcar. E eu fui ouvindo aquilo, e ignorando aquilo durante todo o dia. Quando foi no final do dia, eu escutei mais forte, entrega o doce. Aí eu lembro de ter falado com os meus lábios. Depois a gente conversa. Semana que vem estou indo passear com a minha família lá em Penedo. Comer chocolatinho, em cima de umas frutinhas. Semana que vem a gente conversa. Eu lembro de ter falado isso em voz alta. Quem estivesse perto conseguiria ouvir o que eu disse. Quando acabei de orar, passou mais um pouco do tempo. Quando acabei de orar, fui me deitar. E coloquei a cabeça no travesseiro. Foi quase que instantâneo. Coloquei a cabeça no travesseiro e voltei. Eu ouvi uma voz muito alta dizendo assim para mim: você vai escolher as coisas passageiras ao invés das coisas eternas? Na hora, eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, está aqui, ó. O que eu mais amo fazer, comer doce. Uma lata de leite condensado na pressão. Nem esperava esfriar, irmãs. Nem esperava esfriar. E ali eu entreguei. Desde então, estou sem comer doce. Perguntei a Deus: Senhor, quanto tempo? Um mês? Tá bom, vamos lá, um mês. E nada, ia para a palavra, nada. Nada de Deus responder. Até que um dia meu marido estava ouvindo uma ministração. Era aqueles vídeos curtos, né? Aí o rapaz falou assim: se você faz uma coisa por 30 dias, você cria um hábito. Se você faz tal coisa por 60 dias, essa coisa se torna tal, tipo assim, maior na sua vida. Se você faz uma coisa por 90 dias, ela vira uma virtude. E assim foi com a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed. Aí eu, amém, Senhor, 90 dias vou conseguir. Na hora o Espírito Santo disse: eu quero um ano. Me entrega esse ano de 2025 todinho na minha mão, porque eu cuido de você e dos seus. Na hora eu tô arrepiada, irmãos. Na hora eu comecei a chorar, dobrei os joelhos na minha sala e disse: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tudo quanto o Senhor me pedir, eu entregarei a Ti. Aleluia. E aí você vai me dizer: Bruna, então o ano de 2025 está sendo uma maravilha, né? Aleluia. Glória a Deus. Está sendo muito difícil. Passamos por coisas que nunca nem pensamos passar na nossa vida. Coisas que eu e a minha casa sabemos lá no secreto. Alguns amigos mais próximos sabem de algumas coisas por cima. Mas temos passado coisas enormes. Mas graças a Deus eu não me escondo dos profetas, né? E aí, quando eu vou nos lugares ministrar, Deus sempre levanta alguém para testificar aquilo que Ele tem feito na minha vida. E da última consagração que eu estava, fui convidada para ministrar. Uma irmã levantou e disse assim: você fez um voto com o Senhor antes de eu ministrar, irmãs. Essa é a primeira vez que eu estou confessando com meus lábios em público esse propósito, esse voto com o Senhor. É a primeira vez e eu não sei por que eu estou falando isso. Talvez o Senhor já te pediu alguma coisa e você está segurando para entregar. Então recebe esse testemunho como uma testificação do céu para a sua vida. Porque eu não falo sobre isso, principalmente abertamente. Eu comento com um ou outro que estão mais próximos de mim, mas assim, abertamente eu não comento. E aí eu estava nessa consagração e a irmã veio orar por mim e ela disse: há um voto que você fez com o Senhor. Há uma renúncia. E por causa dessa renúncia,
Satanás não ceifou a sua vida nem os seus. Porque a vontade dele é tragar vocês. Na viagem que a gente fez, meu marido me chamou atrás do carro. Tava meu sogro passando mal. Meu marido passando mal. Minha sogra sofreu uma queimadura que se pega um pouco mais nas partes dela, do corpo, do braço. Teríamos que ir urgentemente para a emergência. Ela ficou 30 dias, só queimou o dedo para a glória do Senhor. 30 dias sem poder encostar na água, para lavar louça, para lavar roupa. De tão grave que foi a queimadura. Meu marido me chamou atrás do carro e disse assim: Bruna, eu não queria te contar nada não, mas terça-feira a irmã me chamou lá na igreja. E a gente é batista, tá, irmão? Mas a gente não se esconde dos profetas, não. Se tem profeta na casa, deixa Deus usar, porque o Senhor ainda usa os seus profetas, ele fala nessa terra. E aí ele me chamou e disse assim, ó, a irmã disse que via a gente sofrendo um grave acidente. E tá tudo um caos aqui. A casa tava um caos, a casa onde a gente está. Ele disse: levanta uma voz de oração, porque você é a única que ainda não foi atingida. Eu falei: nem vou, em nome de Jesus, mas é aquele que está em mim. Então já era para a nossa vida ter dançado, ó, há muito tempo, pelas coisas terríveis que estamos passando. Então se levanta, se coloca debaixo da palavra, se coloca debaixo da oração, se coloca debaixo do jejum, mas tenha uma vida em santidade. Tire a roupa do velho homem manchada pelo pecado. Não estou pregando aqui uma pseudo-santidade. É possível sermos santos porque Ele nos chamou para sermos santos. Imitadores dele. Errou? Levanta. Limpa do pecado e continua a caminhada. Amém? Então quando ela toca na palavra, imediatamente ela é curada. E aí Jesus, que estava cercado de uma multidão, parou. Ele estava indo a caminho da casa de Jairo. Ele para e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos: tá contando uma piada, né? Tu só pode ter brincadeira, né, Jesus? A multidão te oprime e te aperta, e o Senhor ainda vem perguntar pra gente: quem me tocou? Queridas, oprimir e apertar é diferente de ter um toque, de ter um relacionamento. Tinha muita gente em volta de Jesus, mas ninguém foi capaz de ser notado por ele, porque não teve um relacionamento de toque. E esse toque no original quer dizer apropriar-se, agarrar com força. Então ela se apropriou daquilo que Jesus tinha. Ela se apropriou, ela não deixou passar despercebido. Ela não estava na onda, para a direita, para a esquerda. Não, ela estava focada naquilo que ela ia fazer. Eu vou me apropriar daquilo que tem. Daquilo que Jesus tem, eu vou me apropriar. Eu vou agarrar com força e eu vou tomar para mim. E aí Jesus fala: não, esse toque foi diferente. Esse toque não é igual ao toque da multidão, não. Eu senti. Esse toque fez sair de mim virtude. De mim saiu poder, dunamis. Esse poder que saiu de Jesus é o reino dos céus. Em 1 Coríntios vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus consiste em poder. Aquela mulher, porque decidiu no teu espírito sair, tocar na palavra e tomar com força aquilo que Jesus tinha, alcançou o reino de Deus. Alcançou a virtude. Mulher, o que está faltando para a gente alcançar o reino? O que está faltando para a gente andar no reino? Para a gente andar com os nossos olhos espirituais abertos. Se lembra quando Elias disse para Geazi: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E quando ele viu, era carros e cavalos de fogo ao redor. Aí você está toda desesperada numa situação.
que Deus já liberou a ordem de vitória, mas você não consegue ver, porque não está andando no espiritual. Abra mão das coisas que se corrompem. Abra mão das coisas que perecem. De mim saiu dunamis, saiu o reino. Uma mulher que era indigna, impura, ela não podia estar naquele meio, ela não podia ter contato com Jesus. Deixa eu te falar, às vezes você acha que é uma pecadora. Eu não tenho direito, Bruna, eu não posso acessar o céu. Aquela mulher tinha o título de impura, e você está dizendo, eu sou impura, eu sou pecadora, toda hora eu caio no mesmo erro, toda hora eu caio no mesmo vício, toda hora eu tento, mas não consigo. Bruna, Jesus não ficou impuro quando foi tocado por ela. Quando a gente toca em Jesus, Ele não fica impuro pelos nossos pecados. Pelo contrário, Ele nos transforma. Ele nos vivifica. Ele traz aquilo que já estava reservado para nós. A Bíblia fala que Ele já, o Senhor, nos abençoou com todas. É com algumas? Todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Logos. A palavra está formada. A palavra está liberada. Mas eu preciso acessar essa palavra com força para que ela se torne rema. Palavra verdadeira, palavra concreta, palavra materializada. E foi isso que essa mulher fez. Ela tornou a palavra do Senhor uma palavra materializada. Mas quando aquela mulher, ela está no seu secreto e ela está dizendo consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes serei curada, a palavra no original, no grego, para cura que ela queria, é sozo, que significa cura no corpo, na alma e no espírito. Quando ela toca em Jesus, ela não recebe sozo, ela recebe yaomai, que é somente a cura física. Então Jesus, sabendo que ela tinha acessado o reino, mas não tinha desfrutado de tudo que Ele tinha para ela, disse assim, vem mulher, vem aqui. Eu vou te inserir de novo na sociedade. Eu vou te colocar num lugar de honra, porque você não buscou nada disso. Eu vou restaurar o seu casamento. Eu vou restaurar a tua vida financeira. Você vai prosperar. Você vai ser bem-sucedida. Você vai receber sabedoria dos altos dos céus. Você vai expulsar demônio. Você vai colocar a mão e os enfermos serão curados. Vem aqui, mulher. Eu vou te restaurar. Pode ir em paz. A tua fé te curou ou te salvou. Porque novamente essa palavra curou é sozo. Aquilo que ela foi buscar lá no início, ela recebeu cura no corpo, na alma e no espírito. João 10:10 vai dizer, e Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus não quer nos dar nada pela metade. O que Ele tem para fazer é completo. A gente que coloca Deus numa caixinha. Ao invés da gente romper com essa caixa e entrar na imensidão que é Deus, porque qual é o tamanho de Deus? Tudo. Deus é maior do que tudo. Foi Ele quem criou a terra, é o estrado dos seus pés. Então, ao invés da gente romper com todas as limitações, gente, a fé, ela precisa beirar a loucura. A pessoa que anda no Espírito, ela precisa beirar a loucura, não é isso que a Bíblia fala? Que para os homens, para quem perece é loucura. O poder do Espírito Santo é loucura para os que perecem. Mas para nós, é o poder de Deus. Então, se Deus está te pedindo, se Deus está exigindo um pouco mais de você, se há tanto tempo você sofre numa enfermidade, se há tanto tempo você sofre numa área da sua vida, saiba, querida, não é isso que Deus tem para você.
essa área que há escassez, Ele quer usar para que você dê testemunho, mas não é para viver perpetuamente em dificuldades. Então a gente diz, Deus pode abrir uma porta de emprego, mas não pode libertar alguém das drogas. Deus pode libertar alguém das drogas, mas não pode curar um câncer. A gente está sempre limitando a imensidão de Deus. Nunca na história da Bíblia, antes dessa mulher, alguém havia tocado em Jesus e tinha sido curado. Ela inaugurou um modelo de cura. Seja pioneira na tua vida. Seja pioneira na tua casa, na tua família. Para de se conformar com esse ciclo que se repete. Não, minha avó foi mãe solteira, minha mãe é mãe solteira, eu também vou ser mãe solteira. Não, porque minha mãe teve diabetes, eu vou ter diabetes, meu filho está repreendido. Esse ciclo que sempre vai se repetindo. Não porque ninguém tem casa própria, não porque ninguém fez faculdade, não porque todos os homens da família se envolvem lá na vida errada. Se levanta como uma mulher de fé, com um espírito diferente, como Josué e Caleb disseram, eia! Quando havia 10 homens dizendo o contrário daquilo que Deus tinha prometido. Se lembram dessa história? Deus fala, vão espiar a terra. Aí eles saem para espiar a terra, 12. Aí voltam. 10 dos 12 dão uma má notícia e dizem que não é possível. Olha, aquilo que Deus prometeu não é possível. Porque lá tem gigante, a terra é até boa, mas não é possível. Aí o que Caleb faz? Eia! Subamos e possuamos. Porque aquele que prometeu vai cumprir. Se Ele se agradar de nós, se Ele ver o que temos feito por amor a Ele, Ele vai nos fazer tomar posse da terra. Mas aí, 10 homens contaminaram todo o povo, que morreram no deserto por isso, por receber a notícia contrária à palavra de Deus. 2 homens. Imagina você ser 2 contra uma multidão. Agora imagina você ser 1 contra uma multidão. Qual é o cenário de dificuldade que você enfrenta hoje? Qual é a multidão que você enfrenta hoje? O Espírito de Deus que habita em você e que se relaciona com o teu espírito é capaz de vencê-lo facilmente. Para de dar crédito ao que as pessoas dizem. Para de olhar para o cenário. Sabe por quê? Na maioria das vezes, se não em todas as vezes, o cenário não combina com a promessa. Por quê? Se você precisa de algo impossível, precisa ter uma impossibilidade. Aí existe a impossibilidade, você está desesperada. Ao invés de você falar, que bom que tem uma impossibilidade, vai vir um Deus poderoso e vai manifestar o impossível. Faça o que é possível. Para aquela mulher é possível sair da sua zona de trauma, da sua zona de desespero, da sua zona de angústia, enfrentar toda a multidão, enfrentar todo o apontamento e tocar em Jesus. Isso era possível. É possível você ser uma mulher de boa fala, que não mente, que não calunia, que não maldiz. É possível você ser uma mãe que cuida dos seus filhos, ou uma boa esposa. Isso não é impossível. É possível você se alimentar bem. É possível você fazer uma caminhada. Tudo isso é possível. Mas aí quer dar trabalho para Deus. Ai, Deus me cura. Faz a tua parte. Busca fazer aquilo que compete a você. Busca fazer aquilo que é possível. Porque a nossa carne vai nos desesperar. Ela quer nos desesperar e dizer, ai, não é possível. E agora? O que vai ser? Não tem mais esperança. Não resta mais esperança. Se aquela mulher não ousa romper no espírito, ela não é curada. E muito mais, ela não é salva.
ela não alcança a salvação. E queridas, muito mais do que milagres eu estou falando nessa tarde. Muito mais do que milagre. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele tem uma salvação reservada para nós. Sabe, precisamos ansiar por esse dia. Precisamos nos deleitar nesse dia. Regozijar, sabe, pela salvação. Ou será que foi em vão que Cristo morreu por nós? Ele não morreu por alguns. Ele morreu por todos. E Ele morreu para que você e eu tenhamos a vida eterna. Então aquela mulher, ela alcança o que foi buscar. Porque ela tocou em Jesus Cristo. Ela tocou na palavra. Ela rompeu com toda a multidão. Ela não quis olhar para os apontamentos, para os julgamentos. Ela não quis olhar para a dificuldade. Queridas, não importa quem te abandonou. Não importa o que está te ferindo no momento. Não importa qual é o fluxo do seu sangue. O que é a hemorragia que você vem carregando há tanto tempo? O que é que faz perder as noites de sono? O que é que tem angustiado a sua alma? Hoje é o dia de você dar um basta. Chega! Hoje é o dia de eu e você sermos transformadas. Salmo 51, 10 e verso 12 também vai dizer assim, o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Sustenta-me com o espírito pronto. E às vezes nessa tarde você pode estar dizendo assim: Bruna, de fato o meu espírito tem andado atribulado, tem andado enfraquecido, tem andado apagado. E assim como aquela mulher teve um ato de fé, ela precisou o quê? Se mover. Eu gostaria de convidar as mulheres que querem ser fortalecidas no Espírito aqui na frente. Somente você que entendeu que essa palavra é para você e que Deus tem mais para a sua vida.